Olá, sejam bem-vindos. Estamos em tempos um pouquinho mais difíceis. Estou em casa, mas está tudo bem, é só uma medida de segurança. Portanto, chegou a hora das previsões astrológicas semanais de Paulo Cardoso para a semana de 9 a 15 de novembro e vamos saber o que o céu nos reserva. Olá, Paulo, venha daí. E vamos começar justamente pelo signo de Carneiro, e não é por acaso, porque Marte, que é o planeta ligado ao Carneiro, esta semana está particularmente forte. E isto vai-lhe dar pontos bastante positivos, mas alguns mais perigosos. Assim sendo, nesta semana sentirá uma intensa energia física e espírito criativo, o que o irá ajudar na tomada de decisões, de novas iniciativas e de novos projetos. No entanto, aqui está a coisa mais perigosa, deixe de ponderar as opiniões dos outros e não descuide a vida afetiva. Por outro lado, lembre-se de que o exercício físico ajuda a gastar as energias em excesso. Não seja, aqui é que é o ponto mais delicado, não seja impulsivo, não seja impaciente, pois isso poderá fazê-lo correr alguns riscos durante esta semana. Cá está, é o lado mais delicado da força marciana que está em ação e às vezes os carneiros vão poder dizer qualquer coisa que aparentemente já não deviam dizer, pelo menos daquela maneira. Deviam aprender a ser mais diplomatas. Para o touro, para o touro, as posições astrológicas mais importantes, o Sol está na casa 7, que é uma casa de boa relação com os outros. Mercúrio está também na casa 7, aliás, Sol e Mercúrio estão muito juntos nesta altura do ano e por isso, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que a relação com os outros e a comunicação vai se tornar extremamente importante ao longo desta semana. Assim sendo, poderia dizer que ao longo destes dias, as suas relações com os outros tornar-se-ão mais claras, transparentes e harmoniosas, beneficiando de uma maior compreensão por parte dos familiares, dos amigos e dos colegas de trabalho por causa daquela relação com os outros. A sua imagem sairá reforçada e terá a oportunidade de marcar uma posição em relação a um assunto que para si é importante, que é caro. É, por outro lado, uma boa altura para conversar com o seu parceiro e esclarecer eventuais problemas. Esta força da casa 7, a casa 7 é a casa do relacionamento com os outros, vai favorecer esclarecimentos, comunicações, conversas, pôr os pontos nos is na sua relação com os outros. Boa semana! Vamos passar para Gêmeos, mas antes disso queria relembrar que esta semana, justamente, já está disponível em todas as livrarias o livro do qual eu faço parte destas previsões que aqui faço normalmente todas as semanas, ou seja, o texto que eu leio e os cálculos que eu utilizo para vos transmitir as previsões, em grande parte delas já estão inseridas no livro, ou seja, a informação completa está já disponível no livro. Se não pode sair de casa, há uma série de plataformas online, Leia, WUC, Bertrand, FNAC, que lhe leva o livro à sua casa sem problema nenhum. Se houver mais confinamento, há sempre possibilidade de receber o livro em casa com muito conforto. Sendo assim, livros têm a ver com Gêmeos, então vamos falar de Gêmeos. É uma boa semana para os Gêmeos. No entanto, vou explicar que planetas é que estão mais a atuar. O Sol, que é um astro, obviamente, está na casa 6, que é a casa do trabalho. Por outro lado, Mercúrio também está na casa 6 e Vênus está na casa 5. Isto dá uma boa conciliação. Talvez, às vezes, possa dar um pequenino atrito, mas, de uma maneira geral, tudo o que eu tenho a dizer para os Gêmeos é muito positivo. Ou seja, é uma altura de uma perfeita execução das suas obrigações. Por outro lado, isto não será
não irá perturbar a sua satisfação pessoal, que, no entanto, será maior ao serviço dos outros, ou seja, sempre que o seu trabalho estiver dirigido para os outros, vai trazer-lhe mais prazer. A sua disposição para a ação estará favorecida, pois o seu estado físico, em bom nível nesta altura, transmite-lhe vontade e eficiência. Aproveite para concretizar assuntos pendentes cuja ultimação tem vindo a adiar, ou seja, é um momento para pegar nas coisas, resolvê-las, para depois passar para a semana seguinte já com uma sensação de dever cumprido. Vamos então para Caranguejo. O Caranguejo tem o Sol e Mercúrio na casa 5, que lhe dá, digamos, uma energia muito grande, mas Marte está na casa 10, o que poderá às vezes levá-lo a atitudes um bocadinho mais instáveis. Por tudo isso, eu poderia dizer que poderá sentir que está a começar algo de novo e que está mais no centro da sua vida. Você vai estar mais no centro da sua própria vida. É um momento favorável para testar as suas capacidades de trabalho ou para cuidar de um negócio, de um projeto, qualquer coisa assim. Esta fase está numa fase que sente necessidade que os outros o apreciem pelas suas ações generosas e pela sua simpatia. Vai precisar mais desta resposta por parte dos outros. Desenvolva as suas qualidades e rejeite os seus pontos negativos, porque é importantíssimo que isso seja feito ao longo dos dias desta semana. Boa semana, portanto. Leão. Ora, para Leão temos o Sol na casa 4 e Mercúrio na casa 4. A casa 4 tem a ver com a família, com a casa, com a intimidade, mas por outro lado Vênus está na sua casa 3 para os leões, portanto, isto quer dizer que a relação, a comunicação e uma certa forma de sedução são os pontos fortes desta semana. No entanto, esta semana vai trazer-lhe alguns pontos mais delicados e eu vou alertá-los justamente para isso. Com tudo isto, eu poderia dizer o quê? Sintetizando, poderá sentir maior necessidade de se dedicar a assuntos familiares ou do lar. Porquê? Porque justamente estes planetas estão na casa 4. Isto também possivelmente como atitude defensiva em relação ao mundo exterior. Também se poderá sentir com, como direi, maior propensão para a introversão, para pensar mais consigo próprio e, sobretudo, em relação a algo que o anda a preocupar. Se necessário, desabafe com alguém, aproveite para descansar e dormir mais, porque isto vai lhe dar uma espécie de capacidade de recarregar baterias. Não se deixe envolver por uma certa melancolia ou um certo, como direi, saudosismo do passado, porque isto não deve perturbá-lo nesta altura da sua vida. Bom, espero que corra tudo bem ao longo destes dias. Para Virgem, ora, para Virgem eu tenho aqui uma concentração planetária muito forte na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação, digamos, do lado racional e intelectual, e justamente é um dos pontos fortes do signo da Virgem. Vênus está na casa 2, bom, Marte está na casa 8, pode trazer-lhe, se calhar, algumas interrogações, e assim eu diria o quê? A sua atenção, virginiano, estará mais solicitada para vários assuntos a que terá que dar resposta, provocando-lhe o quê? Uma certa desorientação. Porquê? Porque o Virgem gosta de fazer tudo bem, de todas as maneiras. Portanto, este problema daqui, aquele problema dali, vai talvez dar-lhe uma certa dispersão. Se achar que não está em condições de tomar uma decisão, procure o seu adiamento e dizer, olha, agora não posso, mas vou poder fazer isso bem daqui a pouco tempo. É, pois, uma altura de reflexão e de prudência no que diz respeito a decisões que tenha que tomar. Por outro lado, relativamente às suas relações de trabalho, de amizade ou até às suas relações afetivas, estará mais capaz de falar
do que atuar. Ou seja, é daquelas alturas em que o virginiano está mais capaz de transmitir intelectualmente aos outros as coisas e do que de fazer. Ou seja, é uma boa altura para expressar o que lá vai dentro de si, para que os outros percebam-no, para que o percebam melhor e tudo fique mais estável, mais harmónico na relação com as pessoas que estão à sua volta e até na área profissional. Balança. Ora, para Balança, temos tanto o Sol na casa 2, como Mercúrio também na casa 2. Vênus na casa 1 até lhe vai dar algum charme extra, portanto, vai ser bastante interessante. Por isso, eu poderia dizer, ora, com o Sol em 2, Mercúrio em 2, neste período é provável que sinta a capacidade de se auto-examinar com grande objetividade e distanciamento. Tem mais capacidade de ver o que é que se passa consigo. É um momento intelectualmente ativo, o que lhe pode ser útil se decidir dedicar-se a um projeto importante. Não perca esta oportunidade. Portanto, pode concentrar-se em algo que para si é extremamente importante. Deverá preocupar-se mais com o seu bem-estar físico, a sua força anímica. Por outro lado, cuidado com as sociedades que faz e com a utilização pouco prudente dos fundos. Isto era por causa aqui da casa 2 que estava aqui misturada. Pense bem antes de dar destino ao dinheiro, ou seja, porque a influência da casa 2 às vezes faz-nos desejar obter coisas, mas sem às vezes fazer sem a devida cautela. Por isso, uma atenção especial para os balanças ao longo destes dias, para pensarem 2 vezes da maneira como mexem, gastam ou ganham o seu próprio dinheiro. Então, vamos ao Escorpião. O Escorpião vai ter o Sol e Mercúrio na casa 1, mas Vênus na casa 12. Portanto, isto vai-lhe dar uma semana boa, embora com um ponto, às vezes, vou chamar a atenção para um ponto ou 2 um bocadinho mais delicado, mas sintetizando, poderia dizer que, neste momento, nesta semana, está mais centrado nos seus assuntos pessoais e até, se calhar, menos com o mundo em geral. A sua personalidade está centrada no que faz e naquilo que é verdadeiramente como pessoa. Não é egoísmo, mas uma necessidade real de olhar e encontrar aquilo de que necessita para quê? Para poder obter o seu progresso e a sua evolução pessoal. Bom, é um período de grande atividade intelectual e de fortíssima capacidade de expressão. Há aqui uma grande concentração planetária na casa 3, e a casa 3 é a casa justamente da expressão, da comunicação, das mensagens, dos textos escritos. Portanto, espero que esta semana seja bastante positiva para os escorpiões. Então, vamos falar de Sagitário. O que é que vai defrontar o Sagitário ao longo desta semana? O Sagitariano vão ter, de uma maneira geral, um momento bom, mas com alguma delicadeza, porque tanto o Sol como Mercúrio estão na casa 12. E a casa 12, não sei se estão lembrados, a casa 12 é a casa do inconsciente, da sensibilidade, das intuições. Por outro lado, e isto é muito positivo, Vênus está na casa 11. Ou seja, poderia dizer o quê? Dê ouvidos à sua intuição, pois terá mais facilidade de conseguir algo que habitualmente demora, digamos, mais tempo a descodificar na sua forma de relacionamento. Este é um bom momento para o autoconhecimento. E eu digo isto porquê? Porque a casa 2 devolve-nos a nós próprios. O que é que eu quero? O que é que eu sou? O que é que a minha alma me pede? E é isto que vai estar em causa na relação com os sagitarianos. Por essa mesma razão, procure refletir sobre si, reexaminando a sua personalidade e a sua pessoa até física.
Quem sabe se não chegou à altura de rever a sua imagem, a sua pessoa, a sua maneira de estar e de se relacionar com o mundo exterior. Portanto, é uma altura de perguntas interiores, mas não me parece que vai ser uma semana de maneira nenhuma negativa. É uma semana de interrogações e isto vai ser positivo para o sagitariano. Bom, chegamos ao Capricórnio, que vai ter, ao longo destes dias, uma grande concentração planetária na Casa 11, e a Casa 11 é a casa da relação com os grupos, os amigos, os clubes, etc, etc. É uma semana bastante positiva. Aliás, é dos signos que esta semana vai ter, se calhar, previsões mais energéticas, mais realizadoras. Em suma, poderia dizer que nesta altura poderá sentir uma ligeira sensação de descompressão. As suas relações com grupos, cá está, Casa 11, ideias, projetos ou com a sociedade em geral poderão tornar-se mais criativas e envolventes, menos sujeitas a regras ou até a imposições rigorosas. Tudo isto tem a ver com a Casa 11. Poderão pedir-lhe para liderar, por exemplo, um projeto ou uma situação de que resultará uma agradável posição de comando acompanhada por uma melhoria até das suas condições financeiras. Aproveite, sem dúvida nenhuma, e espero que estas previsões vão exatamente, que sejam realizadas exatamente da maneira que estou a dizer. Muito obrigado e até para a semana. Para os capricornianos, naturalmente. Bom, chegamos ao signo de Aquário. Também vai ter uma semana bastante produtiva, bastante ativa, porque tanto o Sol como o Mercúrio vão estar na casa 10. E a casa 10, como penso que as pessoas já começam a aprender, a casa 10 é a casa das realizações. Portanto, o que é que os astros vão pedir ao aquariano esta semana? Realização, mostrar aquilo que valem. Bom, por esta conjunção planetária e até porque Vênus está na casa 9, que é muito positiva, eu poderia dizer que é o campo do trabalho que vai estar em evidência na sua vida. O diálogo, a troca de ideias e até de experiências com as pessoas com quem trabalha poderão ser muito frutuosos. Poderá sentir que a sua imagem pessoal e até profissional ela vai assumir especialmente uma grande importância. É muito interessante referir e sublinhar este ponto. Por outro lado, é uma altura favorável para pôr em prática os planos que idealizou e até que amadureceu até agora. Pode surgir um convite para liderar um projeto que lhe poderá trazer uma situação muito estável e até de grande realização. Eu não tinha dito que era uma semana boa para os aquarianos? Pois bem, aqui está. E vamos então agora falar dos peixes. Tem uma semana bastante ativa, produtiva, criativa e intuitiva. Porquê? Porque o Sol e Mercúrio estão ambos na casa 9, porque é a casa dos ideais, até dos desejos de poder viajar, contactar. Se a pessoa consegue viajar menos, pelo menos vai conseguir viajar através das novas tecnologias e é isso que vai estar mais na ordem do dia. Vênus está na casa 8, o que lhe vai trazer, se calhar, algumas pequeninas interrogações, mas de uma maneira geral, eu diria que os peixes estão numa fase de intelectualidade, de raciocínio e de sede de conhecimentos. Uma enorme vontade de aprender vai fazê-lo ser um bom ouvinte, tolerando muito bem as diferenças de opiniões, porque o peixe está mais aberto para pensar e comparar o seu pensamento na relação com os outros. A comunicação, por essa razão, a comunicação, o diálogo e a troca de ideias abstratas, sobretudo, são, pois, aconselhadas ao longo destes dias. Os projetos que têm em mãos têm agora uma oportunidade de avançar e de alcançar bons resultados. Aproveite para alargar os seus
horizontes, viajando, como eu disse há pouco, ou de uma maneira física ou até de uma maneira mais virtual. Se tiver dúvidas, o livro já está à venda e, portanto, aqui neste livro que eu faço todos os anos, ela no fundo é a base, os cálculos que aqui estão contidos são a base de todos os textos e de todas as previsões que eu aqui faço para vós semanalmente. Ele já está disponível nas livrarias a partir desta semana, mas normalmente as pessoas têm usado muito, e ainda bem, os canais online, Bertrand, FNAC, UC, Leia, todas estas plataformas online, hoje em dia funcionam extremamente bem e levam até si o livro sem ter sequer que sair de casa. Até para a semana.